Está escrito aqui no livro de São Lucas, capítulo 17, a partir do verso 26, tratando da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para buscar os seus escolhidos aqui da terra. Você não pode abrir mão disto e você ser um destes. Como não abrir mão disso? É você se encontrar no programa de Deus. Qual é o programa de Deus na terra para com os homens? A sua palavra. Você tem que te encontrar na palavra de Deus 100% para você ter esse privilégio desse encontro com Deus nos ares. Estamos chegando, amados. Estamos chegando a esse dia glorioso em que os céus, a terra serão renovados. Deus implantará novos céus, nova terra, e a eternidade descerá para os redimidos gozar dela. Você não pode abrir mão de ser parte disto, viu? Veja, São Lucas 17, 26 até o 30, profecias de Jesus sobre o tempo do fim. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O ministério do Filho do Homem é o ministério profético. Haverá o ministério, Jesus está dizendo aqui, que haveria o ministério do Filho do Homem, ministério profético de Deus na terra, antes da sua segunda vinda. E o comportamento das pessoas seria semelhante ao comportamento dos dias de Noé. Isso vale dizer, antes de grande acontecimento de Deus na terra, há o ministério do Filho do Homem manifestado na terra. Filho do Homem é profeta. Lembra de Ezequiel, chamado de Filho do Homem? O próprio Jesus, o Filho do Homem, profeta. Ele é chamado de Filho do Homem, profeta, Filho de Deus, Espírito Santo na igreja, Filho de Davi no milênio. Mas ele está dizendo aqui, antes da segunda vinda dele, de Jesus, como aconteceu nos dias de Noé. Impureza, ele disse, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, separavam, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Portanto, não espere o mundo melhorar para Jesus, vai a piorar. Os dias de Noé foi piorando cada vez mais até as taças da misericórdia de Deus transbordar, e Deus teve que entrar em cena, buscar o seu Noé e destruir o mundo perecido nas águas do dilúvio. Mas o seu justo Noé não pôde passar pelo dilúvio, perecer. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, lá em Sodoma. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu, haverá uma saída. Saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. A igreja de Jesus vai sair da terra e logo em seguida o fogo lambente das bombas atômicas, dos vulcões, explodirá esse planeta e Deus criará uma nova terra, segundo Mateus 5, e os mansos herdarão a terra. Mas lembre-se do que eu estou lendo. Noé não passou por isso, Ló não passou por esse fogo. Deus tirou o seu justo antes de destruir. Deus tirará a sua igreja antes de destruir a terra. Mas haverá um ministério que preparará a igreja, como houve nos dias de Noé. Qual foi o ministério que preparou a igreja
para não passar pelo dilúvio? Ministério profético. Quem era o profeta? Noé. Quem creram em Noé não passou pelo dilúvio, entrou na arca e ficou ali livre de sofrer a tragédia do dilúvio. Os animais, família de Noé, infelizmente o mundo não pôde. Infelizmente hoje o mundo não pode crer no profeta, mas a Bíblia está escrita sim, que haverá um ministério do Filho do Homem antes da segunda vinda de Cristo. Estou lendo São Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Profeta na terra. Verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Haverá as mesmas coisas acontecendo na terra, casando, separando, comendo, vendendo, comprando, bebendo, e mundanismo, mentindo, matando, roubando. E haverá na terra o ministério do Filho do Homem. Lembra você, antes que Abraão, ou seja, que Sodoma e Gomorra fosse destruída, o ministério do Filho do Homem veio a Abraão, ministério profético, que era o próprio Elohim. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, houve o ministério do Filho do Homem profético. Aqui a Bíblia que eu estou lendo para você está dizendo que antes deste mundo ser destruído, haverá o ministério do Filho do Homem na terra, ministério profético. E graças a Deus que Abraão, o eleito do dia, encontrou separado com o ministério de Elohim, o Filho do Homem. Os eleitos, falando aquilo, aponta para nós hoje. Os eleitos de Deus, que não passará pela destruição deste mundo, encontra-se hoje, não encontrará, já estão dentro do ministério do Filho do Homem. Filho do Homem quer dizer ministério profético. Já se encontram no ministério profético, porque o mundo está para ser destruído, sem dúvida alguma. O cenário nos mostra isso. Abraão, antes de Sodoma ser destruída, Abraão se encontrou com o ministério do Filho do Homem, que discernia até o pensamento de Sara lá na tenda. Ministério profético. A igreja abraâmica hoje, antes desse mundo ser destruído, como foi Sodoma e Gomorra lá, ela se encontra aqui no ministério profético, discernindo até os pensamentos do mundo. O ministério profético para Abraão foi rápido. A visita de Elohim para Abraão foi rápida. O ministério do Filho do Homem profético para esta última era a qual estamos vivendo, antes deste mundo ser destruído, também será o ministério rápido, passageiro por este mundo. E feliz do crente Abraão em ter o privilégio de comer novilho com Abraão, com Melquisedeque, com o Filho do Homem. Feliz do crente hoje em comer da palavra com o ministério de Elohim, ministério do Filho do Homem, ministério profético, comer da palavra. Abraão comeu novilho cevado com Elohim, com o ministério do Filho do Homem. A noiva, a igreja hoje, come da palavra viva de Deus. Carne é a palavra, sangue é a palavra de Deus hoje, com Elohim, com o ministério do Filho do Homem. Sim, pense nisto, entre nisto, desperta-te para isto. O ministério do Filho do Homem veio a Abraão, logo pouco antes de Sodoma queimar. O ministério do Filho do Homem vem para a igreja gentílica hoje. Isso é profecia. É Lucas 17, 26, verso 30. Profecia do ministério do Filho do Homem antes da segunda vinda de Cristo.
antes desse mundo pegar fogo. Feliz de quem encontrar-se nisto. A Bíblia não falha em suas colocações, amados. Como foi lá atrás, repete, Salomão falou isto em Eclesiastes, não há nada novo, tudo que é já foi. Repetição. Como aconteceu com Abraão, acontece com os crentes abraâmicos hoje, com a igreja abraâmica hoje. Abraão estava separado de Sodoma com Elohim, comendo com Elohim. Os crentes abraâmicos estão hoje separados com Elohim, comendo a palavra revelada pura com Elohim. Venha comer com Elohim, com o ministério do Filho do Homem, com o ministério profético, porque a hora é já, o momento é hoje. Em nome de Jesus, Deus te abençoe a captar o valor de estar no ministério do Filho do Homem, no ministério profético que Jesus afirma aqui para nós em São Lucas 17. Esperta-te, acorda-te, venha para Cristo antes que Sodoma pega fogo, que o mundo pegue fogo. Venha antes que seja tarde demais.